Após fechar com Carlinhos, jornalista crava que o Flamengo está perto de repatriar Reinier Jesus. Adidas tem proposta de renovação negada e diretoria tem na mão uma outra proposta de 100 milhões de reais de empresa italiana. Novo impasse com a Caixa por questão de valores quanto ao terreno do gasômetro atrapalha as ideias de estádio do Flamengo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega aqui trazendo sempre as últimas notícias do Mengão para você. Lembrando que hoje tem Mengão e você vai receber aqui todas as informações do jogo, né? E que, claro, a gente sabe que vale taça, né? Agora é a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, né? O Flamengo contratou, aí tá, na verdade não assinou contrato ainda, mas está contratando o atacante do Nova Iguaçu e a gente sabe que é muito importante, né, para o Flamengo estar aí se preparando para o restante da temporada. É um bom jogador, é um jogador que vem se destacando, artilheiro aí do Campeonato Carioca, e aí a gente tem essa possibilidade, essa opção aí para o Pedro que o Flamengo contratou ontem à noite, né? Acertou com ele tudo, deixou tudo encaminhado, acordado com o Carlinhos do Nova Iguaçu, um contrato de 3 anos que será assinado, só pode assinar do dia 1 de abril até o dia 19, né? Então o Flamengo ainda não assinou o contrato com o Carlinhos, mas ele joga normalmente aí pelo Nova Iguaçu. A gente chega aqui daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui... Não, tá aqui, né? O escudo tá aqui, o paparazzo. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, então, trazendo logo de cara as principais notícias do Mengão para você, né? Vamos começar falando sobre esse primeiro jogo contra o Nova Iguaçu no Maracanã. A gente chega naquele ritmo, né, com muita informação sempre da partida para vocês. Lembrando que o mais importante é a torcida ir lá apoiar, né? Cara, fazer homenagem pro Gabigol também, tem que fazer, né? O torcedor também do Flamengo tem que apoiar o Carlinhos, que tá chegando aí, né? Que eu acho que qualquer atacante no mundo que chegasse com esse meio campo que a gente tem iria brilhar. Agora, vamos falar das informações do jogo das 17 horas no Maracanã, né? Jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A transmissão, você que quer acompanhar de casa na Band e Band Esportes, também no YouTube, no canal Gold, tá? A provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, ou Igor Jesus, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Desfalques aí: o Gerson em recuperação ainda da cirurgia, o Wesley lesionado e o Gabigol suspenso. A provável escalação do Nova Iguaçu tem Caio Borges, Ian Silva, o Caio Tenório, Gabriel Sérgio, Maicon Santos, Albert, Ronald e Bill. Aí tem também ainda o Alexandre Júnior, Maxwell Alexandre e Carlinhos, né? O técnico que eu conheci outro dia, o Carlos Vitor. O árbitro é o Alex Gomes Stefano, auxiliar 1, Thiago Henrique Neto Correia, auxiliar 2, Thiago Rosa de Oliveira Expósito, e o VAR é o Rodrigo Carvalhais, né? Vamos falar aqui agora sobre a questão da caixa, do terreno do gasômetro. Eu só queria dizer que o meu provável placar para hoje, 2-0 Mengão, tá? Eu sempre falo o meu provável placar, então 2-0 Mengão. Acredito que o Flamengo abra uma boa vantagem aí já no primeiro jogo. Lembrando que não tem vantagem do empate. Tem a vantagem de você mandar o segundo jogo. O Flamengo manda o segundo jogo contra o Nova Iguaçu, né? Mando do Flamengo. E o Flamengo que vai estar comercializando também os ingressos como comercializou no primeiro jogo. Vamos falar desse impasse financeiro entre Flamengo e a Caixa Econômica Federal sobre o terreno do gasômetro, considerado aí o ideal
pela diretoria do Mengão para construir o seu estádio, segundo o GE, o argumento por parte da diretoria do Flamengo é o valor por metro quadrado cobrado pelo banco em uma área próxima, né, mencionada em um documento do Fundo de Investimento do Porto Maravilha. Tá? A Prefeitura do Rio já relatou que o valor pago é referente a uma fração do terreno, né, do terminal Gentileza, e não aos 77 mil metros quadrados completos, como divulgado recentemente. Sendo assim, o preço médio resulta em 1,53, né, por metro quadrado, 1.533 por metro quadrado. O Flamengo, então, concordou em desembolsar 250 milhões por cerca de 87 mil metros quadrados restantes, levando, então, o valor por metro quadrado para 2.873, superior, tá, à quantia embolsada pela Caixa. Entretanto, o valor também é maior que a avaliação da FIP em 2022, que fica abaixo de 250 milhões. Além disso, o Flamengo revelou que possui em caixa um valor próximo ao pretendido para comprar o terreno, tá? Mas também acabou investindo consideravelmente em reforços no primeiro trimestre deste ano, mas tem lá o dinheiro provisionado para comprar o terreno. O entendimento da Caixa é de que o terreno do gasômetro valorizou nesses últimos anos, estimando que os 87 mil metros quadrados restantes possam valer por volta de 400 milhões. As conversas seguem paralisadas, né? O Flamengo, no entanto, possui outros lugares como alternativa para a construção do estádio. Nessas horas me dá vontade, sabe, de deixar o negócio... Deixar o negócio ir para as picas, cara. Né? Deixa... Quer, não quer? Fica com esse elefante branco, cara. Pô, eu vou falar para vocês, cara. Os caras são... Os caras sempre que envolvem... Para a prefeitura, eles vendem pela metade. Para o Flamengo, eles querem botar 4 vezes o valor que vendeu para a prefeitura, né? O dobro do que o Flamengo está querendo pagar. Quase o dobro do que o Flamengo quer pagar. Cara, é vergonhoso, né? Os caras querem sempre, né? E em tudo, né? Negociação de jogador. Ah, porque sabem que o Flamengo tem uma condição boa. O Flamengo ainda tem dívida, gente. O Flamengo ainda está endividado. O Flamengo está pagando... Né? O Flamengo está pagando a sua dívida para poder, né, se tornar um clube que não tem mais problema nenhum e que possa crescer agora todo ano. Né? Tá ainda com... Não tem endividamento, vai estar todo ano com um elenco ainda mais forte, com mais patrimônio. Só que os caras querem... forçar o Flamengo a pagar sempre mais do que tem que pagar. Cara, isso é inadmissível. O Flamengo tem que pagar o valor justo. Não é porque o cara é milionário, o cara tem muito dinheiro, que ele vai pagar o dobro num apartamento, um dobro num sítio, numa fazenda. Não. O cara, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele ganha com as aplicações, porque quanto mais ele tem, mais ele pega fundos melhores. E para ele... vale menos a pena ainda comprar um terreno, comprar uma fazenda. Ele prefere ficar com o dinheiro aplicado. Então é o contrário. Quando o cara tem muito dinheiro, o cara vira para ele e fala assim, ó, pô, tu vai pagar à vista, tu tem dinheiro todo aí, pô, vou te fazer um desconto. É um desconto. Mas tudo que envolve o Flamengo, os caras querem dar essa facada. Tudo que envolve o Flamengo, os caras querem dar a facada. Aí, cara, isso vai irritando, cara, a gente, né, cara? Eu sinceramente vou falar para vocês... O torcedor do Flamengo, se a Caixa não vender o terreno, aquele torcedor do Flamengo que tem o financiamento, deixa lá o financiamento, não vai tirar o financiamento, dá uma atrasadinha na Caixa, não o suficiente para você perder o teu imóvel, mas dá uma atrasadinha na Caixa. Aí quando você sentar lá com o seu gerente, falar, é por causa do Flamengo. Eu estou pensando aqui também nas minhas prioridades. Começa a dar uma atrasadinha na Caixa, que não seja o suficiente para você pagar um juros muito alto, mas dá uma atrasadinha só e avisa, ó, por causa do Flamengo. Ou você que estava com a sua conta aí bem movimentada, com dinheiro aplicado, você tem conta na Caixa, cancela. Cancela! Simples assim, cara. Começa e fala para os caras o porquê que você está cancelando. É simples assim.
Porque os caras estão de sacanagem com o Flamengo. Tá? A gente sabe que a Caixa é do povo. Agora, para eles negociarem com a prefeitura, eles vendem por 1.500 e pouco o metro quadrado. Para o Flamengo, eles querem 3.000 e lá vai fumaça. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Tem que ir para dentro dela mesmo. Tem que ir para dentro da Caixa Econômica. Não pode dar mole. É vergonhoso isso, gente. Olha, eu falo porque eu fico muito chateado, cara. Esse tipo de situação aí, eu vou falar aqui agora da questão do Reinier Jesus, mas esse tipo de situação aí me deixa, cara, desgostoso, sabe? Você vê que os caras realmente só querem ferrar o Flamengo. E que foi tantos anos patrocinadora do Flamengo, né? Mas só quer ferrar o Flamengo. É brincadeira. Ó, e fica até o final do vídeo aí que a gente vai ter aí uma entrevista do Mário Jorge, a segunda parte da entrevista do Mário Jorge, né, com Gabriel Orfan e Luiz Gustavo, nossos repórteres, ficou espetacular. Mas vamos falar aqui agora do Reinier Jesus, que está voltando ao Flamengo no meio do ano, segundo aí o jornalista o Gustavo Henrique dando choque. Sim, agora seria uma realidade. O meio atacante de 22 anos emprestado pelo Real Madrid ao Frosinone até 30/6/2024, deve ser emprestado pelo Real Madrid e outro time vai estar com ele por um ano, mais ou menos, uma temporada. E se antes sair da Europa era visto como uma péssima ideia aí pro Reinier, hoje o pai do atleta e o próprio, né, o Mauro Brasília, e o próprio jogador já entendem que uma temporada nova no Flamengo seria interessante. O jogador poderia retornar valorizado ao futebol europeu. O Reinier deve ser emprestado por um ano com uma opção de compra, né, com o detalhe que seu contrato vai até 2026 com o Real Madrid. Tá? Então eles têm essa condição de emprestar esse ano ainda. Falar também aqui da questão da mudança de empresa de material esportivo no Flamengo, né? A Adidas está visando solucionar algumas pendências aí em relação à renovação de contrato com o Flamengo, com quem ela tem a parceria desde 2013. Então a marca esportiva realizou uma proposta aí ao mais querido, mas não obteve sucesso. Tá? O Flamengo negou a primeira proposta, isso porque a diretoria rubro-negra entendeu que não era o que eles queriam, poderia ser algo melhor, tá? E então negaram a proposta da empresa alemã. O entendimento do Flamengo é de continuar acompanhando o mercado e de receber mais alguma proposta que acabou chegando, né? A Adidas começou então a negociar com o Palmeiras, em conversas com o time de Abel Ferreira. A empresa ofereceu os mesmos itens e preços que produz para o Flamengo, como por exemplo a camisa Authentic. A empresa alemã também ofereceu valores de royalties próximos aos ofertados para o Flamengo. Enquanto o Flamengo ganha por volta de 35%, a oferta para a equipe paulista é de apenas 30%. Apenas não, né? Porque a gente tem aí essa questão de que o Flamengo tem muito mais torcida. Chega a ser um escárnio ser 30% e o Flamengo 35%. Com esse entrave, a Adidas continua tentando negociar com as equipes, visando facilitar seu caminho para uma renovação com o Flamengo. Outro clube que a marca alemã está de olho é o Corinthians, que pode sair da Nike. Rapaz, Corinthians saindo da Nike, que loucura. A questão é que sempre agora que tem qualquer negociação rolando com o Flamengo, o Palmeiras é envolvido. Seja jogador, seja patrocinador, né? E isso é inadmissível. Situação chata, mas vale para os dois lados, porque um patrocinador europeu de material esportivo, a marca italiana Legea, né, que tem alguns clubes italianos de menor expressão, quer fazer um negócio aí para mudar de patamar. Tá? Então a empresa aí, em questão procurou inicialmente o Palmeiras, oferecendo uma boa quantia para assumir a camisa alviverde, na verdade o uniforme, né, alviverde, e está na concorrência com a Puma e a Adidas por lá. Em meio a isso, eles chegaram com 100 milhões de reais por ano de oferta ao Flamengo. E essa proposta pressiona ainda mais a Adidas, tá? A diretoria do Flamengo, óbvio,
quando se trata de material esportivo, não pode apenas pensar em valores, pois essa questão de material esportivo mexe diretamente com o visual e tem as questões de tradição, qualidade e distribuição envolvidas. Acontece que esses dois últimos pontos, distribuição e qualidade, não estão agradando o clube. Haja visto que recentemente a qualidade das camisas da Adidas diminuiu bastante, com muitos pedidos de troca nas lojas e a distribuição e produção não atendendo aí como deveria atender a torcida rubro-negra. E aí, concorda ou não concorda, torcedor do Mengão? Apesar da preferência continuar ser com a empresa conhecida na camisa, né, uma empresa conhecida na camisa que eles querem, o peso da oferta anual de 100 milhões mais comissão pode pesar. Tá? Lembrando que tudo precisa passar sempre por aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que avaliar tudo, né? A questão da empresa ser conhecida, ter condição de distribuir tudo, de produzir em larga escala, né? A gente está falando de muitos milhões de torcedores. Então, tudo isso tem que ser avaliado aí pelo Conselho, pelo clube e depois pelo Conselho. Vamos acompanhar aqui agora a entrevista, né, a segunda parte da entrevista do Mário Jorge, exclusiva aqui para os canais Paparazzo Rubro Negro, com o Gabriel Orfão e com o Luiz Gustavo. Vamos lá, valeu! Então, cara, a gente não conversou sobre, eu não tenho profundidade no assunto, não é uma situação que o treinador é determinante para isso, não é? A gente tem uma diretoria robusta para isso, a gente tem futebol profissional e futebol de base trabalhando junto nessa questão e, assim, eu acredito que eles devam estar se reunindo nos próximos dias, que deve ter tem uma semana que a gente voltou, né? Nos próximos dias, para que seja tomada a melhor decisão, que seja bom para o Flamengo, bom para o Chola e para a gente ter a sequência. Então, cara, o Davi tem um contato de proximidade muito grande com os atletas mais jovens, né? Acho que o Vitor Hugo, Cleiton, Igor Jesus, esses caras ficavam muito mais próximos dele. É um líder nato, né? Eu acho que é um cara que já exerce isso em todos os clubes onde ele passou, e agora no Flamengo ele não é diferente. A gente tinha o Everton Ribeiro também, que era uma liderança muito forte, o Rossi também, esse líder não tão silencioso, porque ele é um cara bem comunicativo, durante o dia a dia ele é bem comunicativo, e tinha as outras lideranças, Bruno Henrique, Gabigol, esses caras são líderes também. Então, assim, o momento realmente da subida de um treinador interino, quando ele não está inserido diretamente como um auxiliar permanente, ou que ele é o do sub-20 para subir lá, a gente vai subir num momento conturbado. Dificilmente a gente vai subir como aconteceu, por exemplo, no Botafogo. O Luiz Castro recebeu uma proposta com o time líder do campeonato, e recebe uma proposta e sai. Entendeu? 15 pontos na frente, céu de brigadeiro. Mas, geralmente, para o treinador interino, está assumindo numa condição adversa. Difícil acontecer o que aconteceu nesse caso que eu te falei agora. Mas, cara, a recepção dos caras foi muito legal. A gente conseguiu... óbvio que o jogo do Maringá é muito marcado pela forma como foi o jogo, né? A estreia, a minha estreia, debutando no profissional ali, fazendo aquele jogo com todo mundo, com derrota, a maneira como foi o jogo... mas o que a gente faz contra o Curitiba também na estreia do Brasileiro é de encher os olhos, né? De como é que um time sai de um momento tão ruim quanto o Maringá e faz uma partida impecável contra o Curitiba no intervalo de 5 dias. Então, é uma coisa de se mencionar também. Mas com relação às lideranças, eu vejo muito esses caras como pontos importantes. Tinha o Rodrigo, tinha o Felipe, tinha o Davi, tem o Gerson. Então, eram muitos caras líderes com muita personalidade para fazer com que o grupo ficasse muito coeso ali, muito focado naquilo que tinha que ser feito. Foram situações bem distintas, né? A situação é que a gente, analisando o jogo nu e cruamente do Maringá, a gente ficou muito exposto. Não queria mudar taticamente a equipe, ter mais jogadores por dentro. Então eu trago o França, ele me dá uma condição de jogo de área a área muito diferente do que eu tive. Eu não precisava para esse jogo ter os dois atacantes no meio lá da zaga do Curitiba, porque eles já iriam tentar bloquear, então eu precisava ter muito movimento. E para aquele momento ali eu joguei
que o Gabi poderia me entregar uma coisa melhor do que o Pedro, mesmo sabendo que o momento do Pedro era sensacional, era fantástico, mas a gente teria ali Copa do Brasil, estreia do Brasileiro, se eu não me engano, Libertadores, o segundo jogo, não, era um jogo da Libertadores contra o Nublense, e teria o Inter, e teria o Inter. Exato. Então, assim, contato com o Sampaoli, eu tive, não com o Sampaoli diretamente, foi através do Diogo, que era o auxiliar dele, que é brasileiro, e a gente conversou algumas coisas, mas já chegaram com o raio-x completo da equipe, de tudo aquilo que eles queriam fazer. Acho que a situação de não ter os 3 zagueiros naquele momento no Flamengo para, de repente, soltar um pouco mais o time, buscar a vitória, depois de um revés de 4-1, acabou não funcionando. Mas para o jogo do Curitiba, eu acho que a ideia de voltar até a linha de 4, ter 3 jogadores por dentro, ter os 3 atacantes, a coisa funcionou bem, porque o Curitiba tinha um bloco formatado com 9 jogadores, uma linha de 5 mais uma linha de 4, e a gente conseguiu ali criar muito volume de entrada no terço final e finalizar bastante. No final do primeiro tempo a gente está ganhando de 1-0, a gente consegue ter o gol do Gabi, que estava muito tempo sem marcar, e a entrada do Pedro, depois tem um gol do Pedro com assistência do Vitor Hugo. Então acho que tudo corroborou para aquilo que a gente tinha de pensamento para a sequência da equipe. Como é que a gente ia fazer? Era só a sequência que ia deixar a gente demonstrar aquilo que a gente gostaria. Mas a gente só teve uma semana e não foi nem uma semana, foram de quinta para domingo, né? A gente teve 2 sessões de treino para tentar mudar isso tudo, tentar trazer a galera para uma zona de conforto também com relação à jogabilidade deles, e eu acho que deu certo. Cara, assim, o Matheus é um moleque muito talentoso, né? Dificilmente eu vi alguém com a relação com a bola igual ele tem, assim, de controle, de drible, de finta, de velocidade em condução com a bola. Assim, o Matheus, para mim, é um gêniozinho, né? Mas ele ainda precisa amadurecer algumas questões, principalmente dos momentos sem a bola. Ele precisa entender que o futebol profissional, todos precisam se ajudar, às vezes na base passa um pouquinho, né? Não vou voltar tanto, não vou participar tanto, mas, cara, o Matheus é um moleque genial, eu sou fã incondicional dele, ele sabe disso, a gente troca muita ideia, a gente se encontra muito, inclusive no treino de ontem ele veio falar comigo, né? Ele já tinha um tempo que eu não via, mas, cara, eu acho que é maturidade, eu acho que daqui a pouquinho o Matheus vai conseguir entender efetivamente qual é a situação dele, o que ele precisa entregar para começar a ter mais minutagem, conseguir jogar mais, e daqui a pouquinho ele vai voar, isso eu não tenho dúvida. Você prefere jogando por dentro ou por fora? Por fora. Cara, eu não tinha feito essa conta não, cara. Tem muita gente mesmo, né? Caraca. Fabrício, Ayrton, João Gomes, Paquetá e Vinícius, né? E tem um Andreas que passou por aqui também. Caraca, velho. Muita gente. Então, assim, eu torço muito pro professor Dorival, um ser humano ímpar, né? A comissão técnica dele é fantástica, o Lucas, o Pedro, o Celso, os caras são sensacionais, são seres humanos, assim, acima de qualquer suspeita. Cara, eu torço muito para que dê certo, porque eu acho que a gente ainda tem os melhores profissionais do mundo. O problema todo é que a gente ainda não tem a devida paciência com os profissionais brasileiros. Mas eu acredito muito no trabalho dele, que ele vai conseguir desenvolver um trabalho bacana. A gente vai voltar a ter o status de futebol dominante no mundo, e essa renovação ela tem que acontecer. Esses jogadores mais jovens precisam começar a ser mais presentes nas convocações e ninguém melhor do que o professor Dorival para fazer isso, né? Um cara que cuida muito bem dos jovens, é um cara que é responsável de lançar muitos jovens no futebol brasileiro. Assim, eu torço muito para que ele consiga desenvolver um grande trabalho e que ele tenha tranquilidade, principalmente, para poder fazer isso. Já aproveitando a seleção, fala da seleção sub-20 também, né? A seleção profissional também viu um momento muito ruim. O Diniz e o Ramon Menezes não foram muito bem, a seleção eliminada no Israel na Copa do Mundo sub-20. Esse carro tá meio que balançando a Ramon Menezes, né? Enche seus olhos, merece ser ventilado porque é campeão da Libertadores sub-20, brasileiro sub-20. Isso é uma proposta? Cara, eu não sei. Vou te falar assim, eu não parei para pensar nisso. Meu pensamento e meu foco é total no Flamengo. Né? Eu acho que as coisas precisam acontecer de forma natural. Né? Eu não tenho, conforme eu falei, no momento, você ganhou um jogo no profissional, sua ideia é ficar no profissional. Não tinha, naquele momento eu não tinha essa pretensão mesmo.
Eu acho que eu estou me preparando para um próximo passo que vai ser muito maior do que esse da Libertadores. De repente, é conseguir uma condição de disputar um Mundial em condição bacana de treinamento, de preparação, de chegar forte para a disputa do Campeonato Brasileiro também. E, cara, assim, o futuro a Deus pertence, né? Eu não tenho essa situação definida comigo. Assim, Mário, tu tá na tua cabeça que tu quer ser o treinador da Seleção Brasileira? Pode ser que aconteça e a gente vai avaliar no melhor momento. A mesma coisa a transição do futebol profissional. Preciso ter um pouco de calma, porque muitos colegas deram esse passo, tiveram problemas. E exatamente. E quando eu for, eu quero efetivamente ter a condição de fincar a bandeira e mostrar para todo mundo que eu estou pronto para aquilo. Mas você se vê pronto porque, assim, muitos treinadores, muitas seleções sub-20 assumem tendo passagem só pelo profissional. Às vezes não tem esse conhecimento da base. Você tem essa evolução toda da base, acompanha e joga contra times fortes, né? Palmeiras tem uma base muito forte, São Paulo, os times aqui do Rio também, Fluminense, Vasco, Botafogo. Você se sente pronto? Porque, assim, você é um conhecedor da base também, né? Você acompanha o dia a dia. Tem treinador que já chega no sub-20, ele tem que recomeçar um trabalho, né? Como é que você vê? Você vê 100% pronto chegar uma proposta hoje da seleção? Cara, eu acho que sim. Eu acho que pelo nível de conhecimento com relação aos atletas, aos trabalhos dos outros colegas, né, dos outros clubes, eu não vejo problema. A gente tem muito contato, mantém contato com outros treinadores, a gente conversa muito. Acabei de falar com o Pablo, que assumiu o Internacional, falo muito com o Guilherme Dalladea, do Atlético Mineiro, falo muito com o Fernando, do Cruzeiro. Então, assim, são caras que a gente troca muita ideia, troca muita informação sobre o que está acontecendo no cenário, principalmente sub-20. Cara, com relação à seleção brasileira, eles estão fazendo uma transição forte lá, trocando muita gente. Chegou um gerente novo, chegou um administrativo novo. Então, assim, eu acredito que deva ter mudança nos próximos dias, mas que eles tomem as melhores decisões. Julgar se eu estou pronto ou não, eu não tenho como fazer isso. Não posso ser leviano, falar que estou pronto e chegar lá e, de repente, as pessoas não me julgarem pronto para tal. Mas se chegar alguma coisa, a gente senta, analisa e ver qual é o melhor caminho a ser tomado.